nós vamos começar assim de forma muito simples, né? Falando daquela máxima de quem não registra não é dono, né? Perfeito. Então, pode falar, por favor. Não, eu falo, e muitas pessoas, embora isso seja de conhecimento, eles não têm noção de como é levado a sério a questão do registro imobiliário. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Claudete Vata e hoje eu tenho um convidado super especial. Alguém assim de quem eu admiro demais e sou super fã, Dr. Fernando Matsuzawa. Tudo eu vou bom, apresentá-lo como Dr. Fernando, bondade né? sua. Não, de forma nenhuma. Dr. Fernando é advogado e ele é titular do primeiro registro de imóveis aqui da nossa cidade de Maringá. Eu vou te chamar de Fernando, né? Pela nossa amizade e também porque todo mundo já vai saber que nós somos amigos mesmo. Fernando, muito bem-vindo a esse podcast. Muito obrigada por sempre estar comigo e trazer informações não só para o mercado imobiliário, mas para as pessoas que querem saber, têm interesse e curiosidade sobre os imóveis. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar um pouco do conhecimento acerca do mercado imobiliário, mais especificamente do registro imobiliário. Pois é, e aquela máxima, nós vamos começar assim de forma muito simples, né? Falando daquela máxima de quem não registra não é dono, né? Perfeito. Então, pode falar, por favor. Não, eu falo, e muitas pessoas, embora isso seja de conhecimento, eles não têm noção de como é levado a sério a questão do registro imobiliário. Porque apenas quem é titular com nome inscrito na matrícula é que tem os direitos, de propriedade assegurados pela lei. E muitas vezes ele deixa um contrato na gaveta e não tem noção do risco que ele corre de ter na matrícula penhoras ou alguma inscrição de ônus que não é dele, mas é do vendedor. Mas como não teve o registro, para nós, ainda para fins legais, o proprietário é aquele que está na matrícula. Pois é, e você sabe que esses dias eu estava falando com uma cliente que em tempos de pandemia, fora a pandemia, outras situações que são recorrentes no nosso dia a dia, do falecimento, do vendedor, no caso de um compromisso de compra e venda, que é um documento, que vocês todos conhecem, aquele termo de compromisso de compra e venda, que é um contrato particular que tem a sua validade, todavia também é conhecido como contrato de gaveta, né? Exato. As pessoas pensam que o contrato de gaveta, assim, dá um tom pejorativo, como se ele fosse... É muito comum. Como se ele fosse, assim, por exemplo, sem validade nenhuma, Exato. Sem eficácia nenhuma, e não é verdade. Não é verdade. Um compromisso de compra e venda, mesmo que com firmas reconhecidas as assinaturas, ele não tem efeito jurídico legal, porque não comprova a propriedade, uma vez que não tem como ser levado a registro para firmar a propriedade. Ele pode sim ser levado a registro, o compromisso de compra e venda. Estou errado ou não? Requisitos, pode cumprir os requisitos, e muitos esquecem do reconhecimento de firma. Sem reconhecimento de firma, nós não podemos aceitar, porque é o reconhecimento que assegura que realmente é o vendedor qualificado no título que assinou o documento. Entendi. É imprescindível o reconhecimento de firma. Nossa, eu nem sabia que tinham requisitos. São requisitos legais. Os requisitos mais básicos de todo contrato, são as partes, o objeto e o valor. Capacidade das partes também? Capacidade das partes, ele tem que ser maior ou emancipado. E um outro requisito formal seria o reconhecimento de firma, porque o que me garante que foi realmente o vendedor que assinou? Entendi. A gente se preocupa não apenas com o direito do proprietário, mas com o direito do vendedor também. Sim. Porque a gente garante que somente com a anuência expressa dele é que nós podemos registrar um título translativo. Você imagina você com uma fazenda, Claudete, que vale milhões. E alguém, e alguém transmitir esse teu imóvel sem você anuir, sem a sua concordância. Sim. Por isso nós estamos aqui para garantir a segurança jurídica do comprador e do vendedor. Entendi. E aí, falando ainda do compromisso, é interessante que o compromisso firmado ele tem poder jurídico entre as partes, entre o comprador e o vendedor. Certo. Mas a partir do momento que esse documento ele ingressa na matrícula, quando eu falo ingressa, é porque nós registramos o compromisso de compra e venda na matrícula. A partir deste momento, ele tem efeito contra terceiros, ou seja, todas as pessoas são obrigadas a respeitar o contrato firmado entre as partes. Então, o direito deixa de ter uma força jurídica entre A e B, mas passa a ter com toda a sociedade. Entendi. Esse é o poder
do registro imobiliário. E é caro para fazer esse registro do compromisso? Não é verbação? Ou é um registro? A gente faz um registro, ele tem o mesmo valor de uma venda e compra. Entendi. Posterior. Não tem o efeito da escritura pública, é não isso? Não tem o efeito, mas garante os direitos ali firmados. Entendi. Eu vou citar um caso muito prático. O compromisso é muito comum nos loteamentos. Certo. Você compra de forma parcelada e vai pagando as prestações. Ao final, o loteador é obrigado a assinar a escritura pública de venda e compra. Isso. Ele entrega um termo de quitação para o comprador e então eles lavram a escritura pública de venda e compra. Ocorre que muitas pessoas, mesmo com a escritura, eles não levam a registro. E na matrícula imobiliária continua o loteador como proprietário. Eu já vi muito disso, sim. E esse loteador, com o tempo, às vezes, alguma dificuldade financeira, não paga IPTU. E Entendi. onde recai todas as penhoras e, às vezes, algumas indisponibilidades sobre aquela matrícula, porque a dívida era do loteador, e não do compromissário comprador. Porque Entendi. O juiz, quando vê a matrícula, ele não tem nem ideia que aquele imóvel foi objeto de venda. Eu nunca pensei que um contrato de loteadora pudesse ser levado a registro. Porque, para mim, não terminou de pagar, porque que... Mas pode. O compromisso de compra e venda, tendo reconhecimento de firma, pode levar para o registro de imóveis e assim você tem uma garantia maior sobre esse direito. Porque você corre o risco depois, e eu recebo muitos usuários, mas esse imóvel já é meu, essa penhora é indevida. Eu falo, olha, senhor, como não tem nenhuma notícia de que houve essa venda, Entendi. Para nós, para o juiz, o imóvel ainda pertence à loteadora. A dívida é da loteadora. Então, agora você vai ter que contratar um advogado, entrar com embargos de terceiros, para recuperar, para retirar esse ônus sobre a matrícula que é do imóvel do senhor. Então, às vezes, o custo acaba sendo maior. Entendi. Remediar sai mais caro do que prevenir. Entendi. Então, todo o registro de instrumentos particulares de compra e venda, né, de instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, acaba sendo uma medida profilática. Nossa, porque até no momento, eu acho que o credor da loteadora, no caso, vai dar busca, né, dos imóveis que ele vai penhorar, ao ele bater numa matrícula, por exemplo, e ver que tem o registro de um contrato, né, de um compromisso de compra e venda, daí ele vai falar, bom... Ele já não pede. Não vai, porque depois vai entrar com embargos e vai protelar ainda mais, né? Exatamente. Entendi. Nossa, olha só, então você que comprou um lote, né? Sinceramente, viu, Fernando? Eu nunca pensei sobre isso. Então, pensa bem, porque quando eu vou fazer perícia, acontece muito. O imóvel está em nome da loteadora, daí a pessoa não consegue pagar, ela acaba perdendo um pouco seus direitos. Houve um caso realmente que já tinha sido penhorado o imóvel, né, o terreno. Enfim, fica uma confusão em cima de outra confusão, Perfeito. Porque o comprador também não conseguiu adimplir as parcelas, né? E a grande vantagem é que para o registro do compromisso não há exigência de ITBI. Oh, meu Deus, é verdade. ITBI, só quando há tem a escritura pública. Entendi. Porque o ITBI acaba sendo o grande vilão para o registro público. E não propriamente o título, né, o instrumento. Então, eu não sei se você que está assistindo o nosso podcast agora sabe por que as pessoas não levam os imóveis a registro sabendo que quem não registra não é dono. Né? Mas é porque o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é cobrado pelas prefeituras, né? É uma lei municipal, ela acaba onerando demais, porque um exemplo, né? Aqui em Maringá, no estado que é 2%, Não, Fernando? em Maringá. Só em Maringá. É 2% sobre municipal. O valor do imóvel. Então, por exemplo, a pessoa compra um imóvel de 500 mil, o ITBI é 10 mil reais. Exatamente. E aí a pessoa fala, caramba, eu ia comprar uma geladeira, né, nova, moderna, né? Ou ia, sei lá, fazer o jogo de cozinha com esses 10 mil. Então, deixa para lá. Eu tenho a escritura pública, não vou levar a registro. Né? E aí eu faço a minha cozinha e já entro e estou tranquila. Porque o vendedor, aí entramos nós, né, como corretores, falou que está tudo bem, está tranquilo. E, na verdade, não é assim que acontece. E aqui em Maringá, né, Fernando, já aproveitando para falar sobre o assunto, agora não se faz nem a escritura pública antes de recolher o ITBI, né? Ou seja, agora, para o maringaense, não tem desculpa
ele não ter levado o imóvel dele a registro. É isso mesmo? Exatamente. E é ideal sempre a gente ter que reflita, né? A imagem da matrícula, o conteúdo da matrícula tem que refletir a realidade. Entendi. Tanto em relação ao imóvel, ao lote, quanto à descrição. Uhum. Se na matrícula a descrição fala que é um imóvel de 10 por 20, ele tem que ser 10 por 20. Entendi. Se não for assim, tem que entrar com uma retificação administrativa para corrigir a descrição do imóvel. Assim também a descrição subjetiva, que é a titularidade do imóvel. É muito comum você ter uma pessoa como proprietário na matrícula, mas a realidade fática é outra pessoa. Por esses problemas de contratos de gaveta, inventários não registrados, e são problemas que as pessoas não resolvem e vão empurrando com a barriga. E cada vez que demora, vai dificultando, porque Entendi. o vendedor pode falecer, e depois não tem inventariante, tem que buscar atrás dos herdeiros. Então, a sugestão que eu dou para todos que estão nos ouvindo, para os corretores, é que busquem regularizar a situação jurídica do imóvel antes de fechar qualquer negócio. E isso traz segurança jurídica. E nós, do Registro de Imóveis, a gente tem um lema: nós estamos aqui para melhorar o ambiente de negócios do país. Entendi. Esse é o nosso lema, o lema do Registro de Imóveis do Brasil. Nós sabemos que nós somos muitos registros, somos mais de 4.000 registros de imóveis no Brasil. Só no Paraná somos em 200. Mas o registro de imóveis é único. E nós temos trabalhado em cima disso, inclusive na oferta dos serviços eletrônicos, do serviço online. Com uma única plataforma, nós disponibilizamos nossos serviços para os usuários. E por meio dessa plataforma, eles podem acessar todos os registros de imóveis do Brasil. Estamos aqui para facilitar o ambiente de negócios. E a sugestão que eu dou é que os corretores e vocês que nos acompanham sejam parceiros para conferir segurança jurídica. O imóvel é o patrimônio mais desejado, né, de todo brasileiro, a casa própria. E nós precisamos trabalhar para que esses sonhos não virem pesadelos. Exatamente, que façam com segurança. Foi até bom você ter falado sobre essa questão da plataforma, Fernando, porque quando nós fizemos nosso evento, né, quando nós começamos esse nosso laço de amizade, foi lá em 2019, lembra que nós fizemos um evento bem bacana ali na Euro, e para trazer, assim, para perto dos corretores, aquele evento foi só para corretores, mas foi muito bacana, porque vocês deram outro ar. Nós, né, o maringaense principalmente, tinha um conceito de registro de imóveis como algo assim intocável, né? Era mais fácil eu, sei lá, conversar com o presidente dos Estados Unidos do que com o titular do registro de imóveis. Mas é verdade. E principalmente o corretor, né? Porque muitas vezes, quando os clientes têm consciência dos direitos deles, eles só pagam a comissão depois que o imóvel foi devidamente registrado. Perfeito. Então, para nós, tem muita pressa. Só que, às vezes, o corretor não percebe que isso que você falou de regularizar a situação do imóvel, ela é muito importante para todo mundo. Agora, para nós do mercado imobiliário, mais ainda. Porque se eu, por exemplo, não fui atrás de uma matrícula, não tive acesso, tinha alguns erros, né? Tinha algumas situações que eu precisava arrumar, vai demorando ainda mais para eu receber a minha comissão. Perfeito. E quanto mais eu souber disso, fica melhor. Agora, online, eu posso pegar a certidão, não é isso, Fernando? Exatamente. E eu fico surpreso que é de desconhecimento generalizado que nós, registros de imóveis, ofertamos serviços eletrônicos. É um aspecto cultural, né? Fala em cartório, não, cartório é balcão. Eu tenho que ir lá, eu tenho que enfrentar fila, é burocrático, é moroso. As pessoas, quando chegam no primeiro registro de imóveis, ficam surpresas. Que não tem fila? Não tem fila. O ambiente é bonito. As pessoas são receptivas. As pessoas são receptivas, o serviço é rápido e não tem nada de carimbo. É tudo eletrônico. Nós digitalizamos todo o nosso processo. Nossa, e o seu cartório, o registro de imóveis, é o primeiro de Maringá, meu Deus. É o primeiro de Maringá. O que deve ter. Você tem aqueles livros enormes os livros de ainda? transcrição. E estamos nesse processo de digitalização, o que trouxe uma agilidade ao nosso serviço, porque entramos com uma automação. Entendi. Eu falo que o registro de imóveis já está inserido no século XXI.
Que bacana. E nós estamos ofertando esses serviços eletrônicos. Recentemente eu até estava conversando com um amigo meu que é do mercado financeiro. Aham. Ele é CEO de um escritório de investimentos e ele desconhecia que nós tínhamos esses serviços eletrônicos. Justamente por isso, Fernando, é um hábito assim que eu tenho de que cartório eu tenho que ir lá. Eu não posso resolver pelo computador online. Mas essa realidade tem mudado. A pandemia acelerou esse processo. Antes da pandemia, nós já ofertávamos esse serviço, mas a pandemia trouxe uma publicidade maior e uma demanda maior por esses serviços. Os usuários corporativos, vamos denominar assim, usuários corporativos, os advogados, os corretores, que buscam os serviços dos cartórios com mais frequência, eles já têm esse conhecimento, tanto que, na minha realidade, 60% das certidões, elas são solicitadas de forma online. Nossa! 40% vai em balcão. E a maioria dos 40% são usuários que vão uma vez na vida ou outra no cartório e tem esse desconhecimento. E muitas vezes são usuários que precisam realmente ir ao cartório para tirar alguma dúvida. Entendi. Mas mais de 50% já são pedidos eletrônicos. E onde a pessoa faz esse pedido? Se você puder passar para o pessoal que tá ouvindo a gente. Entre no site registradores.onr.br. Entendi. registradores.onr.org.br. Deixa eu só conferir aqui. Tá bom, por favor. Porque pessoal, assim, tem gente que é .org, outros é Não, vai conferindo aí. Enquanto isso, eu vou falando para o pessoal assim, para nós, na nossa imobiliária, nós já contamos com esse serviço. Aí existem 2 valores, né, Fernando? Se você puder explicar, porque é isso, né? Tá. Eu vou explicar a diferença dos serviços. Por favor. É isso mesmo, registradores.onr.org.br. Tá certo. E quando o serviço mais solicitado é a certidão. Sim. Certidão é o documento com validade jurídica para lavratura de escritura pública ou instrumento particular com força de escritura pública. Então, quando o negócio já está fechado e eu preciso lavrar a escritura, obrigatoriamente você tem que ter essa certidão. Certo. Atualizada. Essa certidão atualizada tem validade por 30 dias. Certo. Muitos órgãos também pedem certidão, porque a certidão tem a fé pública do registrador de imóveis, que assina, e é uma assinatura eletrônica, né? Sim. Do documento, é uma certidão digital, que a gente confere a veracidade e a atualização dos dados da matrícula com a certidão emitida. Mas muitas vezes, Claudete, e o que é desconhecimento de muitos, é a diferença da certidão para a matrícula online. Matrícula online é um serviço recente, não tem 10 anos, em que nós disponibilizamos a imagem da matrícula que está no meu banco de dados. Entendi. É um serviço disponível 24 horas, 7 dias por semana e prestada de forma instantânea. Se no sábado, às 11 horas da noite, você entrar no site, pagar a custa e pedir uma matrícula online, número 1000 do primeiro registro de imóveis, você já vai ter lá na tela. Entendi. Tá. E o custo é relativamente baixo, né? Pelo benefício, né, Fernando? O custo é bem inferior à certidão. A certidão. É bem inferior. Cada estado tem a sua realidade, mas é inferior ao custo da certidão. Chega até a 20% do valor da certidão. Mas qual é a diferença, Fernando? A diferença é que quando você pede uma certidão, o registro imobiliário é obrigado a informar não apenas o que está na matrícula, mas eventual protocolo em vigência. Porque muitas vezes... Olha que interessante o protocolo. Exatamente. Porque o protocolo foi só a pessoa dar a entrada, mas ainda não foi efetivamente feito o serviço. É isso, né? Exatamente. Entendi. Exatamente, você explicou muito bem. Porque muitas vezes existe um protocolo de indisponibilidade sobre aquele bem.
Nossa! E se você pega apenas a matrícula, não aparece essa informação. Entendi. E aí você vai tentar vender e quando pede a certidão, sai a indisponibilidade. Sai a indisponibilidade que está em andamento no cartório e prestes a ser averbada. E no protocolo, qual que é a lógica do registro de imobiliário? A gente dá prioridade ao documento que entra primeiro. Então, é um aspecto cronológico. Quem entra primeiro tem prioridade. Se entrou primeiro a indisponibilidade, eu vou primeiro averbar a indisponibilidade para depois registrar eventual outro título que venha. Mas se tem a indisponibilidade, eu já não consigo registrar venda e compra. Se, por exemplo, vamos supor, a pessoa protocola o pedido de registro, em seguida entra a indisponibilidade, passa primeiro para o nome do comprador? Passa primeiro para o nome do comprador e quando vem a disponibilidade, eu não averbo porque o proprietário não é mais o vendedor, é o comprador. Meu Deus do céu! Por isso que a gente volta àquele assunto. Quando você tiver um título, corre e vai para o cartório garantir o seu direito. Nesse caso, o protocolo não pode ser feito online, aí tem que ir no balcão. O protocolo pode ser feito online também, porque nós prestamos o serviço de protocolo digital. Mas o título tem que ser digital. Assinado, com certificado digital. Se tiver um título físico, por exemplo, assim, tem que levar no aí balcão. precisa ir no balcão. Exatamente. Nossa, nunca tinha pensado sobre isso. É corrida mesmo. Eu já tive casos, assim, colegas falando que o oficial de justiça pegou uma senha, um pouco depois veio o proprietário querendo registrar o título. Mas entrou a penhora e depois ele não conseguiu registrar. Mais. Bom, nessa hora, pessoal, é que a nossa comissão cai por água abaixo, né, Fernando? Exatamente. Olha o que é uma informação, né? Ou a falta dela, né? Então, por isso, sempre quando você tiver um título hábil para registro, não pense duas vezes e leve o registro para garantir o seu direito. Para garantir e olha, até eu vou concluir isso e vou reforçar essa ideia, pessoal. Principalmente, vamos tomar por base a cidade de Maringá. Se o maior óbice para levar a registro era o pagamento do ITBI, e agora aqui em Maringá você não consegue fazer a escritura pública antes de recolher o ITBI, bom, então se você já recolheu o ITBI, fez a escritura pública, por que não levar o registro? Claro. Porque o valor a ser pago vai ser assim muito menor do que o valor pago pelo ITBI, não é, Fernando? Perfeito, exatamente. E garante o direito, né? E garante o direito. Nossa, olha, quem está assistindo a gente, fica aí a dica. Em cada estado e cada cidade, né, Fernando? É uma situação diferente. Então, corretor de imóveis, procure saber, tá, na sua cidade como é que funciona. E você que não é corretor de imóveis, mas é curioso do mercado imobiliário, já ficou sabendo como é que funciona. A informação, né, Fernando, é tudo. Tudo. Quem tem informação, tem tudo, né? E você falou uma coisa, eu lembrei agora. Recentemente li um livro do Yuval Harari, título Homo Deus. Ele fala que antigamente a grande commodity eram os petróleos. Antigamente, sim, recente, né? Sim. Os petróleos, minério de ferro. E hoje, a maior commodity são os dados. Informação. Sim. A informação. Sim. E nessa era digital, em que está tão fácil obter informação, está na palma da nossa mão, sabe? Então, a gente precisa ser diligente no que a gente faz. Então, precisamos ser profissionais naquilo que fazemos, mas para prestar um bom serviço, eu preciso ter essa informação. Todas as informações, todos os dados relevantes dos imóveis estão na matrículas, isso por força do princípio da concentração, obrigatoriamente. Tudo que repercute sobre o imóvel, ele tem que estar na matrícula, porque a matrícula tem esse poder de publicidade. Entendi. Qualquer um pode ter acesso. E pelo fato de qualquer um ter acesso à matrícula, é que ninguém pode alegar desconhecimento. Que daí é o efeito erga omnes. Exatamente. Assim, traduzindo o juridiquês do efeito erga omnes, é o efeito que ninguém pode alegar, ninguém pode descumprir, ninguém pode alegar desconhecimento, todos são obrigados a respeitar o que está na matrícula. Entendi. Porque a informação está disponível. São dados que estão disponíveis. Olha, Fernanda, é tanta informação que eu vou até, para encerrar o nosso bate-papo, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Bom, se os dados estão disponíveis para todos, aí vem aquela máxima do corretor. Você está lá caminhando, né? Fazendo uma caminhadinha de domingo ou final de tarde, e você percebe que aquela casa está vazia, desocupada. Você passa no dia seguinte, está desocupado, você fala, peraí,
eu vou angariar esse imóvel para eu vender. Ou eu tenho um cliente que quer comprar esse imóvel. E aí, como é que eu faço para saber o dono, quem é o dono? Eu posso... porque pelo mapa da cidade, o site da prefeitura aqui de Maringá é super completo. E eu consigo a data e quadra. Isso. Aí eu posso me dirigir ao balcão do registro de imóveis. No caso, eu preciso ir um por um ou não? Na prefeitura já fala qual é? Olha, assim, nós somos privilegiados porque aqui em Maringá nós criamos uma plataforma em parceria com o município que a gente consegue desenhar a circunscrição de cada registro imobiliário. Tentar traduzir isso. Cada cartório de registro de imóveis tem uma área específica. Certo. Não existe duplicidade de área. Tá? Pega não existe mapa, sobreposição. Né? Cada um... entendi. Tá? Existe uma exclusividade. Certo. O registro de imóveis tem um monopólio de área. Uhum. E por que isso? Porque quando a lei foi criada na década de 70, a concepção, a ideia foi que para que eu consiga, né, por uma ficção jurídica, obrigar todos os usuários a buscarem a informação da matrícula X, se quiser saber a informação daquele lote, tem que buscar na matrícula X. Certo. Aquela matrícula tem que estar em um único lugar. Entendi. Eu tenho que ter essa previsibilidade. Sim. Onde está a matrícula do imóvel que eu estou querendo angariar? Primeiro, você tem que estudar a circunscrição para saber qual é o cartório que você vai buscar. Em Maringá, nós somos em 4 registros de imóveis. Certo. Tem cidades que é o registro único, facilita, que é apenas naquele cartório. Mas se não tiver, você tem que primeiro saber qual que é a circunscrição. Saber a circunscrição. Em Maringá, né, quem for de Maringá, tem essa informação no meu site, numeral rimaringá.com.br. Quem não é de Maringá, sugiro buscar um cartório de registro de imóveis, porque eles são obrigados a informar, olha, não é aqui, mas é no cartório X. Entendi. E esse cartório, tendo lote, quadra e o bairro, o loteamento, ele com certeza irá informar, ele é obrigado a informar o número da matrícula e por meio do número você consegue ter acesso a esses dados para ver quem que é o proprietário. Para eu chegar, por exemplo, no registro de imóveis, no seu do primeiro registro, e eu perguntar qual é o número da matrícula, isso tem um custo? Tem um custo de busca, tá? Mas é um custo ínfimo, é baixo. E depois, com esse número, você pode ou pedir uma certidão ou pegar a matrícula online. Sim, entendi. Na matrícula eu já vou saber quem é o proprietário do imóvel, que por tudo que nós conversamos hoje, pode não ser a pessoa que consta na matrícula, se tiver uma escritura pública que não foi levada a registro. Exato. Né? Compromisso de compra e venda. E aí compete ao corretor auxiliar o vendedor a regularizar a situação jurídica do imóvel. Sim. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Entendi. Você sabe que você estava falando sobre diligência e o número de informações, até por esse dado que você deu, nós temos muitas informações hoje na palma da nossa mão. Eu tenho percebido, Fernando, agora é só um bate-papo de amigos mesmo, não sei se você percebeu isso também, que eu, particularmente, tenho perdido algumas informações. São tantas informações que eu estou olhando, por exemplo, um cartaz, alguma coisa, ou mesmo num site, e eu ainda pergunto para a pessoa, mas eu não vi. A pessoa fala, mas estava lá. Porque é um mundo de informações, né? Então, a palavra diligência, né? Junto com a palavra prudência, que são dois verbos, vamos dizer, que de diligir e de prudenciar, que constam no Código Civil como obrigação do corretor de imóveis, passa a ser assim de forma generalizada, porque todos nós precisamos ser diligentes e prudentes o tempo inteiro. Exatamente. Por esse número e essa chuva de informações que nós temos, né, Fernando? E nos detalhes, exatamente, são os detalhes que fazem a diferença do bom profissional e do mal profissional. Nossa, detalhes, uma vírgula faz toda a diferença. Às vezes a pessoa lê uma matrícula, tem uma indisponibilidade e passa batido e não vê, sabe? Primeiro vamos ter que resolver essa indisponibilidade. Sim, e você sabe que é assim, Fernando, às vezes alguns alunos, alguns corretores me perguntam qual é a melhor forma de ingressar no mercado imobiliário, e eu digo isso assim, hoje, ao mesmo tempo que tem muita concorrência, está muito fácil você se destacar no mercado, porque as pessoas têm muita pressa, elas têm muitas informações, mas sem ter foco.
Então, quando você para olhar uma matrícula, para ler o que está escrito numa matrícula, faz toda a diferença. Claudete, eu vou até fazer um desafio aqui. Quem sabe ler uma matrícula? Olha, você sabe que é um problema sério. Eu recebi o Dr. Marcos Pascolati e eu falei com ele que eu estava preparando algumas aulas à noite e eu recebi uma mensagem da mãe de uma grande amiga minha. Claudete, eu estou comprando um apartamento e eu vi que na certidão da matrícula do imóvel há uma penhora. E o advogado da vendedora propôs fazer a transposição para um outro imóvel desse ônus. E você dá uma olhada para mim se é possível esse outro imóvel receber esse ônus? Fernando, eram quase 10 horas da noite, eram 11 páginas da matrícula, né? A certidão da matrícula tinha 11 páginas. E ela falou, ela tem um lote rural de não sei quantos alqueires. Então, poderia tranquilamente suprir o ônus que tinha em cima do apartamento, que o valor era muito mais baixo. Só que a hora que eu olhei aquela matrícula, vi que estava tarde, eu falei, meu Deus. E eu tinha que responder aquela noite ainda. Eu imprimi, parei tudo que eu tinha que fazer e comecei com uma caneta marca-texto. E vai, e passa um percentual para um, passa percentual para outro, passa percentual para outro. No final, ela tinha 30% do imóvel só. Né? Então, eu falei, olha, depois de eu ter visto a matrícula inteira, não são todos esses alqueires que são de propriedade da pessoa. Ela já vendeu, ela tem isso aqui, ó. Nossa, e agora? Eu falei, agora você pede para um corretor da sua região avaliar o imóvel, né, para ver se isso vai ser possível, para que você faça uma compra mais segura. Mas olha, Fernando, quando eu lia, eu pensava, meu Deus, será que um colega meu, assim... Quem tem habilidade para isso? Exato. Olha, além de tudo, vamos começar pela paciência e a boa vontade, né? Então, assim, tudo aquilo de páginas. Daí entram essas palavras que você disse. Habilidade... Né? Quem tem conhecimento para isso. Então, o nosso papel como gestor ou como corretor de imóveis vai muito, muito além da aproximação das partes. Porque com essa história, né, do Código Civil em 2002, implementou esses artigos num capítulo destinado ao corretor de imóveis intitulado da corretagem, né, acaba atribuindo a nós responsabilidade por tudo que nós fizermos enquanto profissionais. Né? E as palavras mágicas são diligência e prudência. Maravilha. Nossa, mas olha, Fernando, eu não sei nem o que dizer. Se a gente pudesse, nós ficávamos conversando aqui um tempão. Eu já vou convidá-lo, tá? Porque não vai ter jeito, para uma outra oportunidade, que você esteja comigo nesse mais um podcast, para que nós... Ficaram vários assuntos aqui por falar, né? Exatamente. Nós temos muita coisa. Assunto. Sim. Então, por favor, Fernando, te convido. Eu gostaria muito que você estivesse comigo para um outro episódio, para nós falarmos sobre os assuntos que eu coloquei aqui em pauta, mas que nem vai dar tempo da gente conversar hoje. Fico à disposição, Claudete. É um prazer sempre, né, esse bate-papo contigo e poder informar, poder auxiliar as pessoas a prestarem um serviço melhor, a se qualificarem, porque o conhecimento vale a pena. Eu sou testemunha viva disso. Olha, o conhecimento vale muito a pena. E é um patrimônio que ninguém rouba de nós. Você sabe que eu sempre disse isso, que quando nós ouvimos alguma máxima que se repete por anos e décadas, porque é verdade. Então, como dizia a avó, né? Estuda, meu filho, isso. Porque ninguém pode te tirar o conhecimento. Eu falo que foi né? O maior legado que meus pais deixaram para mim foi assim, a responsabilidade de estudar e de querer estudar e de buscar conhecimento, porque isso transforma vidas. Nossa, olha, Fernando, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi assim demais. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Se você gostou do bate-papo, se você gosta do nosso canal, por favor, se inscrevam, ative a notificação. Quando nós soltarmos alguma coisa nova, você já vai ficar sabendo, e sempre com informações assim de ponta, com profissionais da sua categoria. Fernando, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Até a próxima.